Tá bom o sonho, Anny? Tá, Tá? Tá. cadê? Isso, deixa eu ver se linkou aqui. Só desse lado aqui. Dá uma... É aqui, né? Eu esqueci. Não, só aqui embaixo, desse lado aqui, só pra ver. Isso foi. Uhum. Então vamos lá. Hoje, dia 10 de agosto de 2020, é isso mesmo, 2020. Tem dia que eu vacilo. Outro dia eu falei 2019, você acredita nisso? 10 de agosto de 2020. Uma boa noite a todos. Estamos começando mais um JF Mais Idosos, onde nós temos a grata presença da doutora Ione Barbosa, pré-candidata a prefeito de Juiz de Fora. Queria dar uma boa noite agora a Fátima Cardoso, que já está aqui, a Ana Antônia da Luz, que acabou de entrar, e devagarzinho o povo vai chegando. Doutor Ione, tudo bem? Como foi Tudo bem, o dia dos pais ontem? É verdade, graças a Deus, né? Tivemos a oportunidade de estar com, você conhece muito bem, meu marido, Barbosa Júnior, foi uma Isso. inteligência que a gente passou de pais, e também, por outro lado, me lembrando, né, de forma saudosa, meu pai, que já faleceu, faz muita falta, mas sabemos que ele está em bom lugar. Quer dizer que é uma O meu? oportunidade de poder estar aqui, quero agradecer o convite, de estar com você, Cesar. Você é uma pessoa que é considerada, né, referência na nossa cidade, na questão da defesa dos idosos, é um lutador extremamente aguerrido com essa questão. Então, é uma oportunidade muito boa de estar falando sobre um tema tão importante para a nossa cidade, que é a questão dos idosos, né? É verdade. A nossa cidade já é uma cidade aí considerada das cidades com 500 mil habitantes, considerada a terceira cidade com Isso. maior número, né, de idosos. Então, É realmente é um verdade. tema muito importante, né? Nós temos uma quantidade muito grande de idosos e temos que pensar, refletir, né, como que nossa cidade está acolhendo esses idosos. Esses idosos É nós verdade. devemos, não é verdade, Cezanne? Então, fica aí, É. muito Falando. obrigada pela oportunidade Eu e que já agradeço. parabenizo pelo trabalho que você tem feito na nossa cidade pelos idosos. Tem feito Tá muita bom. diferença, Cezanne. Parabéns. Isso não é porque eu estou aqui em público, isso é uma referência, isso é fato. As pessoas, quando se Obrigado. fala da defesa de idosos, né, a gente já lembra, as pessoas já lembram de você. Então, fica aí, né, Obrigado. registrado, porque é justo registrar esse seu comprometimento com a causa dos idosos em todos os setores, né, na proteção, na implementação de políticas públicas, junto ao Conselho Municipal, do qual você sempre fez parte, extremamente ativo, conselheiro ativo, já foi presidente, né, do Conselho. Da Então, comissão. sempre, de alguma forma, você está aí, né, de forma ativa, trabalhando e implementando melhores condições para os idosos em nossa cidade. Espero que a gente possa, de alguma forma, ajudar e avançar um pouco nessa temática de extrema importância para a nossa cidade. É verdade. Lembrando um pouquinho, né, que você fala do seu pai, o meu também já é falecido. Foi uma pessoa muito conhecida na cidade, todo mundo conhecia como Didi da farmácia, né? Ali da farmácia São José, na rua Marechal, depois foi lá para Benjamin Constant, a farmácia Drogaria Benjamin. Era um cara muito prestativo, muito dado, né? E assim, eu recebi muito dele essa coisa de querer poder ajudar, contribuir, estar sendo um canal, né? Para poder facilitar acesso às pessoas, principalmente as mais desfavorecidas. E isso enriquece a vida da gente, né? Eu, em alguns momentos da vida, eu pensei até em, às vezes, deixar esses movimentos, essas defesas e tal, e dedicar mais à questão pessoal. A hora que eu vejo, eu estou envolvido de novo. Igual você colocou, agora estou, né, como na condição de ex-presidente da Comissão de Saúde do Idoso do Conselho Municipal de Saúde. Já participei do Conselho, já membro, né, do Conselho, agora tive que afastar do Conselho Municipal de Defesa da Pessoa Idosa.
presidente do Conselho Local de Saúde, presidente da Associação de Morador, enfim, já é uma trajetória aí de alguns anos, né? Então, eu queria agora, o nosso grande amigo também, José Anísio Pitico, acabou de entrar, a doutora Naed também já está conosco, enfim, são várias pessoas que também têm um comprometimento na defesa da pessoa idosa da cidade, acompanha de perto, sabe da luta que é, da necessidade que nós temos hoje de construir política pública na cidade. Porque Juiz de Fora, como você colocou, é uma cidade, segundo o IBGE, a terceira maior cidade de população idosa, com cidade de mais de 500 mil habitantes no Brasil. Sendo que nós estamos atrás apenas de Porto Alegre, Rio de Janeiro, que são capitais. Então nós somos a maior cidade do interior do Brasil com população de idosos. Os dados atualizados, mas é proporcional, então a gente continua ocupando uma posição de destaque nessa população. Sabemos que o idoso hoje ele é muito representativo na sociedade no todo e não tem sido tratado da devida forma, à altura que precisa. Nós sabemos que existem alguns serviços que ainda na cidade nós temos o privilégio de ter, mas precisamos avançar muito na cidade com relação a essa questão. Até porque nós aproximamos aí mais 20, 25 anos, nós temos a população idosa equivalente à população jovem. Então, ou seja, a nossa cidade está envelhecendo muito rápido, né? E com isso a gente precisa de pensar nessas políticas públicas. Nós sabemos que alguns serviços que eram descentralizados foram cortados, sempre alegando a questão de custo, sempre alegando a questão, mas não levando em consideração a relevância que tem com relação à prevenção, né, a estratégia de você gerar qualidade de vida para evitar outros custos que são muito maiores, que é o tratamento. Enfim, o nosso papo hoje vai ser esse, né? É um prazer poder bater um papo contigo. Você tem uma experiência grande por ser delegada, por já estar à frente da delegacia de mulher, né, que é um problema muito sério. Vamos falar hoje sobre a questão da violência. Nesse momento da pandemia, a violência ela acentuou em virtude do excesso que muitas vezes hoje nós estamos tendo com relação ao ser humano não suportar, conviver, relacionar com as pessoas. Muitas famílias descobriram que existia um idoso dentro de casa, porque eles foram obrigados a ficar em casa e descobriram que tem alguém idoso na casa, né? Que até então a vovó, o vovô, o titio, a própria mãe ou o pai conviviam momentos, aí passaram a ter que conviver durante o dia, então o negócio acentuou. Enfim, com certeza a nossa bate-papo vai ser um bate-papo legal e nós vamos falar com quem também conhece de perto a realidade, né, da delegacia, da vida social, das pessoas que recorrem ao poder, né, constituído para poder solicitar socorro, apoio. Muitas das vezes o próprio Estado ele é limitado na hora de responder, não tem onde encaminhar, né? Idoso então não tem onde encaminhar, né? É complicadíssimo essa questão de instituição pública, você encaminhar uma pessoa para ser acolhida em momento de violência. Tem a questão da família, que muitas vezes não denuncia por saber do rigor da lei. Então, assim, vamos bater esse papo. É muito bacana nós podemos estar aqui batendo esse papo e hoje, com certeza, não vai ser diferente. Vamos fazer uma reflexão aqui sobre a violência do idoso. Em um ano, né, 252 idosos foram vítimas de negligência e abandono em Juiz de Fora, de acordo com os dados do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, da Secretaria de Desenvolvimento Social do município. Os casos foram registrados entre maio de 2019 e maio de 2020, mesmo período em que outros 108 idosos atendidos pelo órgão foram vítimas de violência intrafamiliar. O levantamento mostra ainda que as mulheres são as principais vítimas. No que se refere à violência intrafamiliar, elas representam 67% do total. Nos casos de negligência e abandono, 63% dos atendimentos são mulheres. Doutora, como que a senhora vê essa situação
e como também como ex-presidente, né, do Conselho Municipal da Mulher, como que a senhora percebe isso, tanto no ambiente, tanto na visão geral da mulher, como também na visão da mulher idosa? Olha, Cezano, mas antes de responder a sua pergunta, eu queria aqui, né, chamar a atenção à doutora Ana Ed, que está conosco, e ao Pitico, né, Isso, tamanho protagonismo deles nessa área verdade. da questão também dos idosos, né, na defesa dos idosos. Não posso deixar de colocar o Pitico, né, está É, sempre referência. escrevendo artigos, é uma pessoa que Ah, é um grande protagonista isso mesmo. na defesa dos direitos dos idosos. Já estive É, conversando pessoalmente com o Pitico e ele tem amor à causa. Então, isso é é muito verdade. bacana, assim como a doutora Ana Ed. Fica aqui meu abraço para os dois e grata por estar conosco aqui. Mas essa questão da violência, isso é muito sério. Mas antes mesmo de entrar na violência, Cezano, quando se fala em idoso, fala-se muito, né, pensa logo o idoso, o que, pensa, o que é melhor para o idoso. A ausência é muito mais que isso, né? O idoso é necessário promover também a qualidade de vida desse idoso. Não Verdade. só, se pensa muito na questão da saúde física, mas a saúde mental, a qualidade de vida desse idoso, né? É muito importante, mesmo porque o idoso se fala, às vezes, não, ele está no fim da vida. Que isso? O idoso ele tem todo o direito de ter os projetos dele. Ele está, muito pelo contrário, a população ela tem que reconhecer o que os idosos fizeram pela nossa cidade. Né? Tem toda uma história aí, isso é muito importante. Né? Ele não está no fim da vida, não, muito pelo contrário. Ele tem direito de ter projetos ainda. Eu acho que eu vivo numa instituição em que cujos princípios básicos, a hierarquia e a disciplina. Então, nós temos que reconhecer, até de forma hierárquica, a autoridade dos idosos. Nós temos muito que aprender pelo que ele já passou. Então, esse respeito aos idosos é muito importante. Né? Dar Verdade. valor aos idosos. Então, às vezes a gente não dá valor, a gente não reconhece, né, realmente o valor dos idosos, da história dos idosos. Eu tenho uma mãe de 84 anos e É, minha mãe, graças a Deus, está muito bem. Ela teve um problema que alguns meses atrás, teve um probleminha cardíaco. Ela está bem. E como eu aprendo diariamente com minha mãe. Né? Minha mãe é uma mulher aguerrida, minha mãe ficou viva muito cedo e hoje eu vejo como a minha mãe, ao contar a história dela, ao passar, como a minha mãe é importante na minha vida e como ela me ensina hoje ainda. Então, a gente tem que aprender a valorizar os idosos. Né? Essa gratidão tem que ser inerente a toda e qualquer pessoa. E quando se fala em idosos, a gente não pode pensar em estatísticas. Né? Às vezes a gente fala, realmente, nossa cidade é considerada uma vergonha. Né? A nossa cidade tem muitos idosos, mas mais do que estatísticas nós temos que pensar o idoso como um ser humano, como uma pessoa, verdade. né, que tem dignidade, não é verdade? Então, nós temos que proporcionar uma melhor qualidade de vida para essa pessoa, para esse idoso, e não é um favor, não é um favor, de forma nenhuma. Isso é direito, né? Verdade. E na verdade, um reconhecimento do que ele fez por nós, pela nossa cidade. Mas agora vamos à sua pergunta. Eu, como delegada de mulheres que estive à frente, né, da delegacia por muitos anos, como presidente do Conselho de Direito da Mulher e conselheira, a experiência que eu tenho foi, né, confirma com as estatísticas que você falou, a questão da mulher idosa vítima de violência doméstica. Tristemente, eu tive vários casos, né, de mulheres idosas que chegaram à delegacia por conta de violência em relação aos seus próprios filhos, às vezes cuidadoras, que se aproveitam dessa condição de idosa, naturalmente, ela não tem as mesmas forças de uma jovem, de um jovem, é natural que seja assim,
E aí, ela sofre com várias situações. Primeiro, a mulher, já é uma discriminação por ela ser mulher. Ela muitas vezes, ela não tem a mesma compreensão física do jovem, da pessoa mais jovem. Então, ela é mulher, ela está numa condição, muitas vezes, os próprios filhos, né, que aproveitam dessa condição da mãe. Eu já tive um caso uma vez que me chamou muita atenção, de um filho em que a mãe, já idosa, ela foi até a delegacia e pedindo para o filho ser preso, pedindo para a prisão do próprio filho. Isso nos chamou a atenção, porque dificilmente uma mãe faz isso. E eu fui ver o histórico, essa mulher já estava sendo agredida, já tinha um bom tempo pelo filho, ela já tinha ido para o hospital por conta de 3 infartos que ela teve por conta de aborrecimento do próprio filho. Então, a gente vê que realmente tem essa situação, a violência, e agora nós estamos num momento de pandemia, um momento mais complexo ainda, um momento assim, de muito delicado esse momento, porque os filhos estão com os idosos, estão com seus pais, estão com seus avós, ali no mesmo ambiente doméstico. E o que ocorre? As pessoas não estão preparadas para lidar, muitas vezes, com os idosos. Elas não estão preparadas e não reconhecem que, às vezes, o idoso ele precisa de um cuidado especial. E pelo fato tempo dele é outro, hein? Esse momento, junto, no momento ali, num contexto social, num ambiente, o tempo todo, às vezes a filha, o filho não está trabalhando, às vezes perdeu o emprego, o idoso está ali naquele ambiente junto, isso proporciona um ambiente mais propício para a violência. E quando eu falo violência, não só violência física, vamos ressaltar isso. A violência emocional, né? A violência emocional, muitas vezes, é muito pior do que a violência física, porque a humilhação, né? Aquela mulher que a vida inteira se dedicou aos seus filhos, a vida inteira ela se dedicou ao seu filho, à sua filha, e no momento que ela mais precisa, né, ela se vê humilhada naquela situação, ela precisa de uma ajuda física, ela precisa de uma ajuda emocional, e ela acaba sendo humilhada pelo seu próprio filho, pelas pessoas que estão ao seu redor. Isso gera uma constrangedora para aquela idosa, para aquele idoso, no momento ali, né, que ela está mais vulnerável e precisa mais de ajuda, e ela tem essa situação de que os próprios filhos, pessoas que ela mais sensação de abandono, né? De abandono, ela ama seus filhos, ela ama aquelas pessoas que ela conviveu a vida inteira, se dedicou àquelas pessoas, aos filhos, e aí ela se vê numa situação de ingratidão muito grande, porque ela se vê abandonada. Porque naquele momento, em tese, ela não mais está ali como provedora, ela está ali precisando. Então, a gente tem que mudar essa mentalidade. E, principalmente no Brasil, há uma discriminação muito grande já com relação à mulher, a grande maioria da violência é em relação à mulher e idosa. Então, é necessário a gente, se possível, por campanhas, eu acho que focar nesse problema, nessa situação, é muito importante. Porque esse caso, por exemplo, que eu te contei, o filho era usuário do crack. Isso que eu ia falar agora. Pois é, pode falar, Sérgio. Com esse momento da pandemia, e infelizmente o crescimento, né, do usuário de crack, usuário de bebida, a questão econômica, muitas das vezes, levando as pessoas a se embriagar, a praticar algumas coisas que, né, não é comum dentro do padrão social. Isso afronta também a questão cultural do próprio idoso, que ele vai de repente querer repreender, aí ele passa a ser vítima de outros tipos de agressões, né, que é a física e tudo, e tem a questão da violência financeira e tal. Mas a pergunta que eu queria te fazer agora com relação a isso é o seguinte: o delegado de polícia, ele é formado em direito, mas na verdade ele tem que fazer o papel de psicólogo, né? Na maioria das vezes ele é mais psicólogo que o direito, né? Porque o direito é o legalismo, agora o psicologia é a emoção, o sentimento e tudo mais. Como identificar
a gente perceber, né? Chega lá um idoso ou um familiar tentando acusar o idoso. Como a gente consegue identificar no ambiente, de modo geral, pessoas, um idoso, principalmente, que está sofrendo algum tipo de violência? Como que a gente consegue identificar no olhar, assim, pelo comportamento, pela forma de falar, de agir? Como que a gente consegue observar de forma a tentar ajudar? Olha, quando uma idosa ou um idoso vai até a delegacia, a gente que já é delegado há algum tempo, a gente tem já essa percepção. Muitas vezes, quantas vezes eu já tive a oportunidade de ver idosas, mães, que vão até a delegacia, e no momento que elas começam a falar, ou os homens também, eu vou dizer para as mulheres que é a grande maioria, ela fica com receio, porque ela está vivendo ali um problema. Ela quer proteger o filho ou a filha, e ao mesmo tempo ela está ali, é um conflito, tadinha, dentro dela. Ela quer proteger porque ela não quer ver seu filho, sua filha presa, ela não quer ver seu filho, sua filha respondendo ao inquérito penal, mas também, ao mesmo tempo, ela está sofrendo violência. Então, isso é um drama existencial, sabe, humano dessa mulher. Então, essa violência oculta dentro de casa. E muitas vezes a mulher, ela vem, a idosa vem para a delegacia, chega lá, ela volta atrás. Por quê? Porque ela vive esse drama existencial. Poxa, eu estou aqui, eu vou denunciar minha própria filha, meu próprio filho, e aí, ele vai para a prisão, como é que eu vou fazer? E aí, talvez ela pense, será que não é melhor com ele, da forma que ele está do que sem ele? Porque eu vou ficar sozinha? Então, assim, às vezes essa mulher ela não tem como, ela tem, mal ou bem, ele ainda dá um remédio, ainda que com má vontade, ainda com violência. Aí que está, olha só, importante frisar isso. Nesse momento que essa mulher vai até a delegacia, vai denunciar os maus tratos. Tá, ela denunciou os maus tratos. Uma senhora, idosa, talvez em condições, muitas vezes ela está numa configuração de idade, às vezes toma remédio, às vezes ela às vezes ela acabou de ser agredida, ok. Está errado, tá, mas aí que entra as políticas públicas. Para onde que essa mulher onde ela vai ser direcionada se ela não tem como retornar para casa e se ela não tem outra pessoa que possa acolhê-la? É muito fácil direcionar, faz o que precisa, faz, o delegado faz, a gente fala procedimento, mas você está trabalhando aí a punição, você está trabalhando depois, mas o durante, né? Essa mulher idosa que foi essa delegacia, que talvez a sua vizinha, de alguma forma, a encorajou para ir para a delegacia, ela foi e denunciou, e a gente ouve, está certo, eu vou instalar um procedimento, talvez eu peça até a prisão desse moço, ok. E aí, ela retorna para casa, não fala com seu filho, sua filha lá, ela tem, às vezes ela precisa mesmo de uma pessoa estar com ela, ela tem um acolhimento, ela tem para onde ir. Ela tem uma casa de acolhimento onde ela possa ter, onde o poder público possa acolher essa mulher, né? E, de alguma forma, suprir, ainda que momentaneamente, a ausência daquele filho, daquela filha que cuida dela, e que orienta, de que às vezes foi cometido de maus tratos para aquela pessoa, então é muito fácil dizer assim, denuncia, mas acontece. Mas, e aí? E depois? A contextualização disso, ela se amplia, né? E o poder público não responde. Né? O poder público não tem resposta para o amparo. Hoje nós não temos a verdade, Cezano, que o grande gargalo é esse. O poder público, hoje, no nosso município, nós estamos falando de Juiz de Fora, há um gargalo muito grande em que não há recursos alocados para o idoso. Não há, nós não temos. Não. O orçamento é ridículo. O orçamento municipal é ridículo. O orçamento municipal dá até vergonha. Não há uma visão não há uma visão
do poder público de que o idoso ele precisa de acolhimento. E como acolher numa visão estratégica, né? Uma visão estratégica de nada. Hoje nós temos hoje... Não adianta uma delegacia importante. Tem que haver punição, tem que haver a instalação de procedimentos, tem que ter, se for o caso, mas e o antes e o depois? Será que a parceria ela tem que ser... Será que para chegar naquele ponto, uma mulher, uma mãe, ser violentada, ser agredida, ser humilhada emocionalmente, é porque se ela chegou naquele ponto, é porque ela não tinha outro local para ir. Talvez se ela tivesse o poder público antes, no momento que ela se sentiu dessa forma, talvez se ela tivesse um local adequado, talvez se ela tivesse uma assistência adequada. E eu estou falando aqui, não é uma assistência só física, uma assistência psicológica, um acolhimento. E até mesmo de tentar orientar a família, para a família superar, de repente, um conflito que vem se arrastando por questões lá de herança cultural, de família, a série de coisas que envolve todo esse ciclo. Tem um comentário interessante que o Pitico ele coloca o seguinte, sobre a questão das ILPIs, né, dos asilos e tudo. Que antes era o asilo, agora é o ILPI. Nós não temos, Juiz de Fora, instituição pública. E não é recomendável que a prefeitura tenha um LPI. O que hoje, né, entende que seria melhor, e é melhor, só a prefeitura fazer parceria com instituições filantrópicas ou até privadas e fazer repasse financeiro de forma a custear a manutenção de vagas públicas. Hoje nós temos 120 vagas, são 120 ou 130 vagas no asilo, no abrigo Santa Helena. É o que tem Juiz de Fora, tem uma fila de espera, não existe nada além disso. Nós temos em torno de 640 pessoas, hoje idosas, institucionalizadas na cidade. E a gente sabe que a demanda é muito grande. Eu mesmo recebo quase toda semana, no mínimo 3, 4 pedidos de tentativa de vaga, de encaminhamento para alguém, alguma familiar precisando de ser acolhido e tal, e não existe vaga pública, e o que existe hoje é parceria. Sendo a senhora candidata, né, a prefeita de Juiz de Fora, sabendo dessa realidade, sabemos que Juiz de Fora tem 100 mil idosos hoje, vamos arredondar os números, 100 mil idosos, sabendo que esse número é crescente, né? Sabendo que Juiz de Fora não é só Juiz de Fora. Juiz de Fora tem várias cidades em volta, em torno de 90 cidades, que dependem daqui. Uma decisão judicial, semana retrasada, se não me engano, foi semana retrasada, trouxe uma idosa de Argirita para Juiz de Fora. Entendeu? Uma decisão judicial. E aí? Lá não tem, Leopoldina não tem, do Juiz de Fora tem. Vamos arrumar uma vaga. Então, ou seja, Juiz de Fora, ela tem essa responsabilidade de não só cuidar dos nossos, mas ter estrutura para poder estar dando suporte para a região. A senhora, como prefeita, como a senhora vê não sei, né? O sonho seria criar uma secretaria, né? Para dar bala na agulha no negócio. Mas se criar um instrumento, um órgão, alguma coisa que possa, de fato, gerar políticas públicas à altura dessa necessidade que tem hoje a Juiz de Fora por ser uma cidade, né, que tem um grande número de idosos, como também é referência para a região. Como que a senhora vê isso? Juiz de Fora é uma cidade de polo, né? Nós temos aí, no mínimo, mais de 30 municípios, me parece que são 34 municípios que a gente atende aqui, né, então, esse caso aí que você falou, por exemplo, de Argirita, a decisão judicial tem que cumprir. Só que, às vezes, as decisões judiciais, não aqui de nenhuma forma criticando, mas, às vezes, a decisão judicial ela é, de certa forma, incoerente. Juiz de Fora, fria, né? Nós temos, você falou em 120 vagas, que tenha mais um pouco, para 100 mil, uma população, né, de 100 mil idosos. É totalmente desproporcional. E aí, o que eu penso? Eu penso o seguinte, que nós temos que, primeiro, mudar a mentalidade da nossa cidade, né? Mudar a educação, tem que debater, fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, essa iniciativa é bacana, trazer isso, né, à esfera pública e debater sobre isso mesmo, de verdade. E pretendo sim, né, eu como pré-candidata a prefeita, e se vier a ser candidata após as correções,
E, se Deus ajudar, a gente chegar à prefeitura atendendo aí a indagação do Pitico, pretendo com certeza, né, implementar um órgão que cuide dessa área, deste setor que é tão importante na nossa cidade. Uma subsecretaria, algo nesse sentido a ser estudado. Né? Eu vou diagnosticar e aí nós vamos ter aí a terapia para ver qual setor que seria melhor. Mas eu pretendo, sim, implementar um setor específico que já passou da hora para tratar das questões dos idosos. Pode deixar gravada essa live aí e me cobrar depois as pessoas que estão assistindo. Por quê que eu estou falando isso? Por que pode? É muito sério isso. Porque isso tem que ser entendido como um grau de importância tão grande que não tem como passar, não ter um órgão da prefeitura justamente para isso. O órgão da prefeitura vai resolver tudo? Não, mas vai buscar iniciativas privadas. Eu já tive conhecimento de várias parcerias em que o poder público, por exemplo, não repassa as verbas. E aí aquela parceria, por exemplo, né, que você falou aqui, do Santa Helena, o Abrigo Santa Helena, Marilac, passam muito aperto, porque os repasses não são... o valor é muito abaixo. Os valores não são repassados, não são feitos, e aí o que acontece? A instituição tem que ficar, né, na correria, fazendo campanhas e tal. Eu acho que essa iniciativa, essa parceria entre iniciativa privada e essa responsabilidade do ente público de ter que repassar, sim, na data certa, porque isso aí além de repassar com atraso, o valor é inferior. Oi? Além de repassar com atraso, o valor é inferior. Pois é, a necessidade de cobrir o custo. Atrasado. Então, por mais que essas instituições filantrópicas que sejam, então, assim, por mais que elas tenham boa vontade, não dá para fazer milagre. Então, mas o que falta? Falta uma visão de que do tema ser realmente importante. Falta ter uma primazia ao tema para o poder público. No momento em que o poder público ele entende que, e quando eu falo no poder público, é o gestor, entende que isso é essencial. Olha só, isso corresponde praticamente a quase que 1/4 da nossa população. Então, os idosos hoje, Juiz de Fora, considerada a terceira cidade com mais de 500 mil habitantes, ter uma quantidade de idosos dessas, então já passou da hora disso ser prioridade. Então, é necessário priorizar a questão das políticas públicas para os idosos. Você vai na lei, né, dos idosos, tem lá várias políticas públicas, mas é necessário implementar isso. Então, dar qualidade de vida, o mínimo do mínimo não está sendo prestado pelo poder público. A verdade é essa, o mínimo do mínimo. Eu já estive em algumas instituições, Cezanne, que eu fico impressionada de ver. Sabe, assim, e às vezes falta fiscalização. Eu já tive à frente de questões envolvendo entidades privadas também, que cuidam de idosos, que têm essa questão, e que assim, eu tive que instaurar procedimento, porque falta fiscalização do poder público também, das entidades privadas, às vezes, já tive que abrir procedimento de idosos que sofreram tortura mesmo, maus tratos de instituição. Entidades privadas que eu tive que intervir como delegada. Isso é muito sério. E eu, como delegada, já tive que intervir em várias situações envolvendo entidades. Então, isso é muito sério. Então, assim, e nas minhas idas aos bairros, que eu tenho visitado muitos bairros, nas minhas idas, que a gente tem uma visão policial, mas agora a gente está tendo uma visão social. A questão da saúde pública. Eu tenho que citar isso porque é uma coisa que eu estou vendo assim, extremamente recorrente em todos os bairros. O idoso, a idosa, não é tratado no posto de saúde, não é visto como uma pessoa Você antecipou o tema. Que tem prioridade. Sabe, a medicação dos idosos, tudo isso não tem prioridade.
A forma Muito de legal. tratar os idosos também. Eu já tive várias, eu estou indo em postos de saúde públicos, né, no caso, e que o que eu vejo muito é que os próprios os servidores, não, os servidores da saúde são excelentes, mas eu acho que tem que haver, inclusive, uma qualificação, tem que haver um preparo desses servidores, até cursos preparatórios mesmo, para saber lidar com esses idosos. Porque A muitas vezes humanização, né? eles não têm a quem recorrer, eles vão sozinhos até o posto de saúde, e ali ele não consegue a sua medicação, ele não consegue o seu atendimento, ele tem que retornar, ou a idosa ela tem que retornar, às vezes ela nem sempre consegue retornar. Então é muito importante. Dificuldade de acesso, acessibilidade, transporte, uma série de coisas. A questão da prioridade, tudo isso, sabe? E também, não é só isso, o trato com as idosas e idosos. Isso. Eu tenho visto reclamações, não é só no setor público, na saúde pública, mas em todos os setores, né? É necessário, às vezes a pessoa já está com mais de 80 anos, então fala baixinho, a pessoa não tem paciência para tratar. Eu já tive em todos os setores, não é só na saúde pública. O preparo para o atendimento ao idoso, não é que é um atendimento diferenciado, não. É um atendimento diferenciado, mas pela situação do idoso, da idosa, tem que ter um carinho maior, tem que ter, porque merece, né? Então, eu vejo muito esse despreparo com os idosos. Nós não temos. Outro dia eu estava olhando, eu fui num determinado bairro, e lá tem aquelas plaquinhas para poder, são as plaquinhas de idosos, então o ônibus passa e para naquele determinado ponto. E o que eu vi, eu estive com uma idosa com cadeira de rodas, o que ela falou comigo: "Ô, doutora, se a senhora for prefeita, por favor", uma coisa tão simples, uma plaquinha aonde tem uma plaquinha onde para idosos, e essa plaquinha já não estava ali há 3 meses. E isso prejudicava muito. Então, ela me pediu isso. Ela falou assim: "Olha, a gente precisa, porque os idosos já costumam parar num determinado local e não está parando porque a plaquinha não está ali". Então, são coisas simples. Né? De modo geral, a convivência, né, do profissional de transporte também, eles são bem seco, né, para tratar as pessoas, chegam às vezes a ser agressivo, muitas das vezes por questões, a gente sabe que o transporte coletivo, que é um tema que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas está passando por um momento muito difícil na cidade e eles estão transferindo os problemas pessoais para a população que paga, né? O problema não é a população que paga, o problema são outras questões. Mas você adiantou um tema interessante, que é a saúde. Eu queria estar falando da saúde, porque nós temos hoje em Juiz de Fora. Daí, quando se fala de saúde, ela na sua amplitude, né? De fato, o que você colocou é verdade. Nós temos as UBSs que recebem muito idosos, mas não têm conseguido corresponder às demandas em virtude de especialista, de que é difícil o encaminhamento, em virtude da questão do remédio, a questão mesmo do trato, da humanização com o paciente, com a pessoa que ali está, enfim. E o Pitico, né, agora essa semana está despedindo lá, vai aposentar, ele é diretor hoje do Departamento de Saúde do Idoso, de Juiz de Fora, que é ligado à Secretaria de Saúde. Que, na verdade, nessa caminhada, né, ela foi construída num propósito, mas, na verdade, tornou-se uma UBS de referência para regiões descobertas, área central e alguns encaminhamentos. Nós temos 2 geriatras na rede pública de Juiz de Fora e nós temos 12 geriatras no município, segundo o Conselho Regional de Medicina. Por população de 100 mil. Então, nós temos hoje um médico geriatra para cada 8 mil pessoas. A média aí, mais ou menos. Nossa, e sendo que na rede pública, nós temos 2 e elas estão próximas de aposentar também. Então, os concursos para médico no município não atraem, em virtude do salário ser muito defasado do mercado. As condições de trabalho, muitas das vezes, não são favoráveis para ele poder desenvolver um trabalho. Ele precisa, de repente, fazer um encaminhamento, uma solicitação de um exame. O exame demora,
né? Quando consegue. Enfim, existe toda essa contextualização que envolve, né, um bom serviço de saúde, que o município, na verdade, tá remando mesmo, tá dando paulada, né, para matar a cobra. O negócio tá feio na cidade. A gente sabe que existe um esforço muito grande, um orçamento de quase $500 milhão, né, que são 480 milhões de orçamento da saúde, é um orçamento grande e tudo mais, e mesmo assim o negócio não está funcionando. O Estado deve repasse, o município tem que tirar do que tem para tampar buraco, porque o Estado não repassa, deve o município quase 200 milhões, não repassa, já há 3 ou 4 anos já está nessa pendenga, né? Então, enfim, a gente sabe desse histórico que a gente está vivendo, que é muito apertado e reflete na saúde num todo. E automaticamente nós temos um problema muito sério na saúde, que é o PSF, que é um programa que não é implantado em toda a cidade. É um programa que é implantado na parte da rede e as outras, metade das UBS é PSF, metade não é. Vamos colocar assim. E com isso, nós sabemos que o PSF é um programa do governo federal que vem em recurso, que amplia, né, o quadro de profissionais, a disciplinaridade também, são mais profissionais para assistir, né, o morador lá, o usuário da UBS, e com isso melhora a qualidade de vida. Mas precisa fazer concurso de agente comunitário, que não se faz, enfim, tem uma série de coisas que precisa resolver. Pensando nisso tudo, e o que só colocou muito bem essa questão da necessidade de melhorar essa humanização do serviço, né? Porque na verdade é o seguinte, muitas das vezes o idoso vai para a UBS, ele vai porque ele mora sozinho, de repente ele vai para lá, depende nem por tanta necessidade de uma medicação, mas por necessidade de bater papo com alguém, uma necessidade de relacionar, de ser acolhido, de ser recebido, de ser, né, sentir familiarizado, sociável. A questão social, às vezes, ela fala mais alto que a medicação. Por falta do social e do medicamento, a pessoa adoece, né? Então, isso é um negócio muito sério, que só coloca muito claro isso. Isso precisa, de fato, ser tratado, buscar soluções de outra forma. O Carlos Marangoni está colocando aqui, ó, doutor Ione, saúde em primeiro lugar, né? Ele coloca também a questão da UBS Santa Terezinha, que o Santa Terezinha hoje é assistido na UBS Nossa Senhora das Graças. A Maria de Lourdes fala que o abrigo Santa Helena é apoiado pela população de fora, se não fosse assim já estava fechado, enfim. E aí vai, a gente sabe dessas realidades. Então, agora falando, né, Sônia Arantes, boa noite, né, falou a verdade. Então, falando agora um pouquinho sobre transporte coletivo, né, parece que não, mas nosso papo já tem 42 minutos de bate-papo já, agora está rendendo. E a gente tem que, com 55 a gente encerra, então assim, passa rápido. E com 55 a gente encerra, mas vai dar tempo. É o seguinte, o transporte coletivo de Juiz de Fora, nós sabemos que ele hoje está sobrevivendo, né? Está bem ruim, existe um problema sério de licitação desses consórcios que foi tudo montado para poder passar a existir. Enfim, a gente sabe de um monte de coisa que não vem ao caso aqui. O que vem ao caso aqui é o seguinte, Juiz de Fora precisa de olhar a questão do transporte coletivo de uma forma diferenciada. Primeiro, nossos ônibus são montados em cima de chassi de caminhão, né? Os ônibus que oferecem serviço de fora. A partida é essa partida mecânica que, se bobear, joga todo mundo no chão. Enfim, existe uma série de situações que desfavorecem a população idosa, a população com baixa mobilidade, né? A pessoa que tem dificuldade de locomoção e tudo mais, o cadeirante, a obesa, a grávida, enfim, é um ônibus totalmente que não é nada confortável. E nós sabemos que no Brasil fabrica ônibus de piso rebaixado, né, para exportar para o México, para a Europa, é fabricado no Brasil. Só que o Brasil fabrica, né, dá isenção de imposto, dá uma série de coisas. Mas na hora que tem que colocar aqui, eles colocam chassi de caminhão para a gente subir, né? Você tem que colocar, dependendo da situação e do desnível da rua, você tem que colocar uma escada para subir no ônibus. A gente vê, às vezes, a gente segurar a pessoa pelas costas, senão ela cai, porque é muito desconfortável. Como a senhora vê a possibilidade
de melhorar. Como que o senhor vê essa questão que quem entrar vai ter que mexer, não vai ter como, não tem como mais agora ficar tampando sol com peneira. Pode tampar sol com peneira até o final do ano com essa licitação que aí está. Mas quem entrar vai ter que sentar e vai ter que resolver, senão a situação vai ficar 10 vezes pior. Então é o seguinte, como que você vê essa situação seguinte, dessa possibilidade de melhorar o serviço, não só na formação dos profissionais e tudo, mas também na qualidade do veículo que é oferecido, né? Porque a gente sabe que tem degrau auxiliar para poder colocar nas portas. Mas, mesmo assim, não é lá grandes coisas. O ideal seria mesmo o piso rebaixado. Como que a senhora vê essa coisa assim, mais sucinto, que eu quero te fazer ainda 2 perguntas ainda. Tá, ok. Rapidamente. Só um minutinho para a saúde pública. Nós temos aí uma saúde pública, né? O repasse tripartite. Ou seja, União, Estado e município. Só o Estado tem 8 meses que não paga o Juiz de Fora. Esse Estado é uma vergonha, esse Estado. Então, isso tudo, né, há que haver ali uma interlocução maior com o governo do Estado, para que a gente busque, e é direito, não é favor, o que é nosso, porque acaba também, né, esse valor que vem para o Estado, acaba dando falta, e muita falta. E aí, eu queria colocar aqui, que você colocou que o nosso amigo Pitico vai aposentar do departamento, mas eu quero dizer que o Pitico vai aposentar do departamento, mas com certeza não vai aposentar não tem como deixar ele aposentar, não, ele vai ter que estar ativo aí. Já falei com ele. O que ocorre? Você falou muito bem aí a questão da... Eu tenho batido muito nisso, Cezana, a questão dos ônibus. E tenho me aprofundado nisso né, porque essa licitação que ocorreu em 2016, eu li, são 100 páginas da CPI que teve na Câmara Municipal, e quando eu tenho visto essas paralisações, tudo isso que está acontecendo, que prejudica a população como um todo, a questão dos ônibus, a questão dos motoristas, dos trocadores, que não estão recebendo o que deveria, há uma série de desorganização aí, por conta de, não é mas é o consórcio. Talvez, é só uma empresa, mas é o consórcio. Foi feito uma licitação em 2016, onde, né, ali foi estabelecido várias cláusulas contratuais, tem um contrato em vigência, em que uma das cláusulas prevê, com certeza, a qualidade dos carros. E o que a gente vê é que realmente, dentre várias cláusulas, né, nem, assim, poucas estão sendo cumpridas. Não há realmente assim fiscalização do poder público. E nesse relatório da CPI que foi realizada, o que eu vejo, Cezana, é que não há fiscalização. Para você ter uma ideia, há que haver uma fiscalização de tempos em tempos do poder público. Muitas vezes o poder público não fiscaliza, e quando fiscaliza, é hora e dia marcado, e um local determinado também. Portanto, a empresa coloca os carros que faz maquiagem. E a pessoa... Então, falta fiscalização. Isso é necessário, isso eu tenho batido muito. É necessário ter coragem para rever essa licitação. Já passou da hora. Há um descaso muito grande com os idosos, não só com os idosos em Juiz de Fora, com relação aos ônibus. Não, os ônibus estão assim... Para você ter uma ideia, eu tenho denúncias de que os pneus de ônibus estão no arame. No arame. Tem um monte. Tem denúncias também de motoristas que já perderam a condução ali do ônibus, a sua vida e a vida de várias pessoas em risco, porque perdeu o freio por falta de manutenção. É um absurdo. E não precisa ir muito longe, não. O que acontece? O tempo todo, você pode ver, pega lá, olha aí na internet, o tempo todo a gente vê acidentes na cidade envolvendo os carros, os ônibus, em que falta o quê?
falta manutenção, falta o mínimo. Isso diz respeito aos idosos, mas a toda a população. Isso é uma coisa muito séria. Existe essa CPI, já existe o relatório, inclusive responsabilizando várias pessoas, inclusive do poder público. Então, foi entregue uma prestação de serviço público que não foi atingido o que foi prometido. Eu acho que já passou da hora da gente rever essa licitação. Licitação para quê? Para melhora. E, na realidade, a população, acho que a população mesmo fala que piorou. Você já viu isso, Cezano? Piorou muito, muito. Piorar? Então, isso é muito sério. Já passou da hora da gente rever. E eles estão aproveitando esse momento. De pandemia, parece que o negócio está arrastando para pior. Agora, nós vamos centralizar isso. A questão do transporte é isso mesmo. Eu acho que precisa ser revisto a forma como as coisas têm sido feitas. Né? Não só a licitação, mas o comprometimento também das empresas com relação à questão dos contratos assinados. Já que assinou um contrato, tem que buscar atender. Né? E aí, assim, o poder público ter esse comprometimento da fiscalização, que infelizmente eles combinam o dia e o horário de fazer, eles vão lá fazer a maquiagem que precisa e fica por isso mesmo. A gente sabe dessas denúncias e assim, é triste uma cidade do tamanho de Juiz de Fora que precisa, tem condição de ter uma estrutura boa e fica nesse fragar, né? Nesses frangalhos aí. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero falar, agora, como já tem 51 minutos, nós temos que daqui a pouquinho encerrar. Vamos falar o seguinte, nós temos duas situações muito particulares em Juiz de Fora. Nós temos a população idosa grande no ambiente, no meio rural, nesses distritos aí que você for, a maior parte dos moradores dos 6 distritos da cidade é idoso. E nós temos um lugar, uma região da cidade que chama Zona Norte, que não tem serviço público praticamente nenhum. E o que tem, né, não tem referência de nada, essas coisas lá são... A Zona Norte existe, mas ela não está sendo, eu não tenho visto ela ser assistida. Principalmente o idoso lá, eu tenho trabalhos lá dentro da Zona Norte, a gente percebe que eles não têm referência. O que surgiu recentemente, algumas atividades na Praça Céu, mas são atividade física ou lúdica, não é uma atividade voltada essencialmente para o idoso. O idoso participa de grupos de atividades comuns. E nós já tivemos de fora, não só hoje tem o Pro Idoso no centro da cidade, que atinge a média de, acho que são, se não me engano, são 1.800 pessoas inscritas lá, e atinge a média de 300 a 400 pessoas dia, uma coisa assim. Nós tivemos já vários núcleos, nucleação em Juiz de Fora do Pro Idoso, e com o tempo foram fechando todos. Então hoje, o que tinha de serviço, que era um serviço de apoio, de referência para o idoso, porque a gente tem vários tipos de idosos. Nós estamos falando do idoso autônomo, esse que tem autonomia, que vai, que busca, né? A gente já teve que fazer outra live para a gente falar de vários outros idosos, o idoso acamado, o idoso com outros problemas. Nós vamos falar um dia, tá bom? Mas hoje falando desse idoso que ainda busca qualidade de vida por conta própria. Ele não tem nada na Zona Norte. Como você vê? Você vê a possibilidade de voltar a ter essa nucleação, de levar profissional, seja em parceria com universidade, com faculdade particular ou privada ou pública, levar serviço para esse lugar? Você vê isso? Ou você acha que apenas esse serviço centralizado ele atende a população? Claro que não atende. Vejo não vejo possibilidade, eu vejo necessidade de voltar toda essa estrutura que é o mínimo. É o mínimo que... Isso é uma questão de gestão, Cezano. Isso é necessário. Né? A Constituição fala, né? O que nós prevemos uma sociedade livre, justa e solidária. E essa sociedade passa pela compreensão da importância do papel da pessoa idosa. Como teremos uma sociedade livre, uma sociedade justa, uma sociedade solidária, se não valoriza os idosos? Então, isso é necessário, não tem como a gente pensar em gente sem incluir o idoso em toda e qualquer situação. Eu acho que isso aí E outra coisa, quando se fala assim, é importante ressaltar isso, porque muitos falavam assim, é por conta da pandemia que está desse jeito. Não.
A realidade que já vem de anos, né? Não é de agora, porque agora tudo na época da pandemia não está funcionando. Quando não tem resposta, justifica, né? Não, isso é injustificável, porque isso já está, esse vácuo, essa falta de compromisso com o idoso já é antiga, já é de anos. Então, é necessário gestão, é necessário o novo gestor, né? Nós temos um desafio. O gestor, na próxima gestão da prefeitura, é preciso botar na carne, é preciso contrariar os interesses dos poderosos, é preciso que a prefeitura ela esteja, né, a serviço realmente de quem precisa. Quem precisa mais? O poder público é para isso. Né? Eu sou uma pessoa que eu trabalhei, gosto muito de trabalhar com as pessoas que mais precisam. E hoje, no momento em que nós estamos num momento aí de desalento das pessoas, as pessoas estão com um sentimento de abandono muito grande, eu acho que o grande desafio do próximo gestor é realmente, primeiro, temos vários setores que estão aí precisando ser atendidos, né? Mas atender primeiro quem mais precisa hoje. Então, é necessário a gente ter essa visão e trabalhar, o poder público trabalhar nesse momento para quem mais precisa. Quem mais precisa? São as pessoas mais vulneráveis, mais atingidas, porque muitas vezes, o que foi mais atingido? A grande realidade é o seguinte: quem foi mais atingido pela pandemia? Foi as pessoas da classe alta, que têm condições, as pessoas que talvez agora também não foram atingidas, todas as pessoas. Mas quem foi mais atingido? Foram as pessoas da classe mais baixa, mais vulneráveis. Então, nós temos que ter, sim, uma visão diferenciada para essas pessoas, para as pessoas que precisam, né, nesse primeiro momento. Pois não. Falar contigo é muito bom, o tempo passa, com 56 minutos, vamos ter que encerrar. Deixa eu te falar uma coisa. Isso, porque o tempo eu estou tentando manter o mesmo, porque como nós convidamos os candidatos, todos os pré-candidatos a prefeito, então a gente vai tentar manter o mesmo tempo, uma equidade para poder. Justo, né? Ser justo. Eu sei que vocês são eloquentes, vocês têm informação para passar, mas nós vamos bater outros papos. Eu queria, na sua visão, né, com as considerações finais, eu queria que você colocasse o seguinte: qual a visão que você tem de um Juiz de Fora acolhedor para a pessoa idosa, né? Hoje você passa por o crivo da convenção, é escolhida candidata, passa, obtém isso nas urnas, torna-se prefeito de Juiz de Fora. Qual a visão que você tem para uma cidade acolhedora para a pessoa idosa? E nas suas considerações finais, por favor. Olha, eu acredito na política, e aqui eu digo política, não a política partidária. A gente, para ser candidato, você tem que estar afiliado a um partido necessariamente. Mas eu acredito na política como melhoria da qualidade das pessoas. E hoje eu estou colocando meu nome à disposição, sim, de vir como candidata a prefeita da nossa cidade, porque eu acredito, sim, com pouco recurso, a gente consegue fazer uma boa gestão. Eu estou vindo da atividade pública, onde a gente não tem viatura direito, onde a gente tem pouco recurso, onde a gente tem pouco recurso humano, poucos investigadores. Então, eu estou acostumada a ter poucos recursos, administrar com poucos recursos, mas para fazer o máximo possível. Hoje, nós temos poucos recursos na Prefeitura de Juiz de Fora, mas temos que, de alguma forma, transformar isso aí em muito. Né? Então, é muito fácil assim: tem pouco recurso, então não dá para fazer nada. Não, dá para fazer coisa sim. Dá para fazer tendo boa vontade, em parceria com a iniciativa privada, tendo um gestor que tem uma visão coletiva, uma visão de solidariedade, se colocar no lugar do outro. Eu acho que é isso que está faltando aos políticos hoje, me desculpe, mas se colocar no lugar do outro. Eu sempre me coloquei no lugar do outro, não é agora, não. Eu sempre trabalhei muito com o social, sempre trabalhei com pessoas vulneráveis, com idosos, com mulheres, com crianças. E a sua visão? Então, eu acredito, sim, numa política como instrumento de mudança, de melhora de vida das pessoas. É isso que eu acredito. E é por isso que eu coloco o nome à disposição da minha cidade de Juiz de Fora. Eu estou aqui, eu tenho filhos aqui, moro aqui, né, desde praticamente quando eu nasci. Não nasci aqui, vim muito cedo para cá, mas eu tenho filhos aqui e me interessa ter uma cidade melhor, e me interessa
fazer uma cidade que possa ter um olhar diferenciado para as pessoas que mais precisam, ok? Acho que eu Então tá bom. já falei, né? Não, foi legal, deu tempo. Ó, eu quero te agradecer o seu tempo, a sua disposição, sua contribuição nesse debate muito importante, que é o Juiz de Fora mais idosos. Sabemos que nós não tem como pensar Juiz de Fora sem pensar na pessoa idosa hoje, não tem jeito. Por mais que a gente protelou essa discussão chegou no ponto agora que ela é ultra necessário e urgente. Muito obrigado, tá? Uma boa noite. Quero agradecer de coração a participação, sua contribuição e em breve poderemos bater mais papo e falar um pouco mais sobre tudo isso que envolve a pessoa idosa, que é um tema muito grande, vasto e rico para ser debatido na nossa cidade. Ok? Muito obrigado, valeu! E tem meu compromisso, viu? Tem meu compromisso com os idosos. Pode gravar isso aí, que isso está no nosso coração. Tá bom? Uma cidade realmente generosa passa pelos idosos. Ok? Fiquem com Deus. Valeu. Muito obrigada. Um abração. Tchau, tchau. Um abração, tchau. Beijão. Pessoal, mais uma vez quero agradecer a todos vocês que participaram, o doutor Sônia Parma, o Carlos Marangon, como autoridade policial, a doutora Sônia Parma colocou, como autoridade policial já mostrou sua capacidade e comprometimento com os excluídos. A Lourdes e o Pitico dá parabéns, agradece, o Marangon também, Sônia Arantes, enfim, todos participaram, né? Eu quero poder estar aqui agradecendo a doutora Anaede, Fátima, Ana Lúcia, porque vai passando aqui, a gente pede. Muito obrigado a todos, uma boa noite, e amanhã nós vamos estar batendo papo com o candidato Marcos Ribeiro. Ele é pré-candidato a prefeito de Juiz de Fora pelo partido Rede Sustentabilidade. Uma boa noite e até amanhã às 19 horas.